Bem-vindos ao Porto Live de quarta-feira. Começamos por falar do Congresso Património 2010, que já se está a realizar na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Para nos falar deste tema, contamos com a presença do engenheiro Aníbal Costa, da Comissão Organizadora e coordenador de um estudo que foi realizado sobre o mercado do bilhão, certo? Sr. Engenheiro, é um prazer recebê-lo aqui. Começamos pelo Congresso e depois vamos para o estudo. É um congresso com uma programação muito vasta, muito extensa, e que é necessária para definir, analisar o património na nossa cidade. Este congresso é um congresso bem na sequência de um protocolo que a Faculdade de Engenharia tem, neste caso, com a Direção Regional de Cultura do Norte, mas é um protocolo que já dura há cerca de 12 anos, e nesse protocolo está previsto que de 3 em 3 anos, no fundo, se faça um balanço do trabalho desenvolvido. E, portanto, ao fim desses 3 anos de vigência do protocolo, fazemos um balanço, ou seja, apresentamos o trabalho desenvolvido no âmbito do protocolo e aproveitamos também para trazer convidados estrangeiros e nacionais de renome na área para sensibilizar as pessoas que trabalham no património e não só para os problemas relacionados com o património. No fundo, sensibilizá-los, mostrar-lhes as melhores técnicas de inspeção e de diagnóstico e de intervenção no património, de modo a evitar alguns atentados que se faz no património por este país fora, e de maneira a tentar sensibilizar as pessoas e sensibilizar os técnicos e, essencialmente, tentar transmitir, no fundo, a experiência obtida ao longo destes anos de trabalhar no património a outras pessoas e mostrar técnicas possíveis de usar de maneira a minimizar a intervenção e ser uma intervenção que seja reversível, compatível e pouco intrusiva nos monumentos nacionais, essencialmente. Temos que olhar com mais cuidado para o nosso património. É fundamental. O património é um bem de todos. É um bem que nós temos a obrigação de preservar e deixar para as gerações vindouras. E é um bem que, como eu costumo dizer muitas vezes, muitos dos monumentos têm mais de 300, 400, alguns 500, 600 anos e não faz sentido que qualquer projetista tenha um tempo de vida muito limitado, vivo em termos ativos cerca de 30 ou 40 anos, possa intervir de uma forma desastrosa num edifício desses e, no fundo, o estrague e o vá comprometer para sempre no futuro do próprio monumento. Portanto, e nesse sentido é fundamental haver este tipo de congressos e este tipo de jornadas para tentar sensibilizar, essencialmente os técnicos, e tentar sensibilizar o meio público em geral, as instituições públicas, que é o dono da obra, e têm muitas vezes culpas nestes processos, de maneira a tentarem fazer intervenções que sejam intervenções que preservem efetivamente o nosso património e o nosso bem. Porque temos efetivamente um património muito valioso em todo o país e é fundamental preservá-lo. Já percebi que os técnicos, como é óbvio, necessitam de estar sensibilizados para esta causa, mas o público em geral também pode fazer a diferença. Já somos um povo sensível ao património e aos cuidados que devemos ter? Não muito. Nas nossas intervenções diárias é frequente encontrarmos pessoas que tentam obter dinheiro por vários meios para fazer obras, muitas vezes as comissões fabriqueiras, por exemplo, nas diversas freguesias. E essas obras são muitas vezes, enfim, aproveitar o dinheiro e fazer qualquer coisa. E eu costumo dizer muitas vezes, às vezes é preferível não fazer nada do que fazer obras mal feitas. Porque a maior parte das vezes essas obras vão originar problemas maiores ainda nas próprias construções e vão agravar danos que mais tarde são irreversíveis e põem em causa o próprio futuro do próprio monumento. E isso, a maior parte das intervenções, são muitas vezes más para a própria vida do próprio património. Portanto, é fundamental fazê-las, mas fazê-las no tempo certo e adequadas. É necessário, de uma forma geral, investir no nosso património para restaurá-lo e fazer com que se mantenha em boas condições? Eu acho que não é só necessário investir é fundamental, como tornar esse património rentável. Porque em qualquer país do mundo, a gente vai visitar, e às vezes países que não têm património, países novos, vai visitar alguma, enfim, coisa que eles acham muito importante e a maior parte das vezes, comparado com o nosso património, não vale nada, e pagamos dinheiro para entrar. Nós aqui em Portugal conseguimos visitar, infelizmente a maior parte das vezes aos fins de semana estão fechados a maior parte dos monumentos, mas muitas vezes conseguimos entrar numa série de monumentos e uma série de igrejas, enfim, monumentos muito valiosos e não se paga nada. Portanto, tem de haver o hábito de preservar o património, habituar as pessoas a pagar, até porque se as pessoas pagam, dá a impressão que valorizam mais o que vão ver. E quando não pagam, acham que não têm interesse e muitas vezes nem entram. Portanto, é fundamental habituar as pessoas a pagar para entrar, para ver o património, para usufruir do património. E, no fundo, esse dinheiro poderá dar para fazer uma conservação regular do património. Porque o grande problema do património é que a maior parte das vezes as pessoas não intervêm na altura certa. E deixam passar, degradar. exatamente. E quando vão intervir, gastam muito mais dinheiro que aquele que seria necessário gastar se fizessem uma manutenção regular e, portanto, intervissem no património na altura certa.
e nessa altura esse dinheiro que podem usufruir, no fundo, a partir do aluguer, da entrada para visitar o monumento, será o dinheiro suficiente para fazer a manutenção do património e assim nós termos um património muito mais rico e muito mais aberto a todo o público. E podemos também usufruir em termos de economia. Parece uma medida muito simples, mas é difícil pô-la na prática. É porque, infelizmente, depois aqui aparecem as incompatibilidades que está normalmente associada ao próprio. Por exemplo, é fundamental haver aqui um negócio entre o turismo, entre o Ministério da Economia, entre as próprias entidades que regulam o património nacional, no fundo para se entenderem, e o próprio turismo, chamar as pessoas, levá-las ao monumento, cobrar uma taxa, e portanto o próprio turismo tem aqui um papel fundamental, não é? O próprio turismo pode pegar nas pessoas, levá-las aos monumentos, paga uma taxa, esse dinheiro entra no monumento, preserva o património e o turismo chama mais gente porque essas pessoas, se virem um património que tem com valor claro, e cuidado, não é? E cuidado, é evidente que essas pessoas chegam às suas terras, transmitem esta informação e vem mais gente visitar. Eu acho que isto é tão... É uma bola de neve, não é? É uma bola de neve e é tão evidente que eu não percebo como é que isso, enfim, não funciona. Sei que vão abordar de forma mais específica e especializada determinados monumentos, como o Mercado de Bolhão, por exemplo. Sim, o Mercado de Bolhão foi apresentado hoje de manhã. O projeto de arquitetura se vai desenvolver e também a inspeção e diagnóstico que foi feita no mercado. Ou seja, nós quando intervimos no património ou no edifício existente, é fundamental conhecer-se o edifício. Portanto, é fundamental fazermos uma inspeção, um diagnóstico e perceber como é que o edifício está para depois poder intervir de uma forma sustentada. E o que se fez no Bolhão foi exatamente isso. Portanto, houve um estudo acompanhado ao mesmo tempo com o desenvolvimento do projeto de arquitetura, no fundo para avaliar a segurança e o estado do mercado em si, dos elementos estruturais e dos materiais que constituem o mercado de Bolhão, e ao mesmo tempo avaliar as possibilidades que havia da arquitetura introduzir determinados elementos, nomeadamente, por exemplo, uma cobertura nova, porque a ideia será introduzir uma cobertura no Bolhão. Aliás, estava previsto no projeto original do arquiteto Correia da Silva, e portanto a ideia era cobrir o Bolhão, e para isso era preciso fazer uma série de estudos, nomeadamente analisar se isso trazia um grande impacto em termos, por exemplo, acústicos, em termos de ventilação, em termos térmicos, e ao mesmo tempo analisar se os pilares existentes, se a estrutura existente, aguentava o peso que essa cobertura O Bolhão está assente sobre dois rios, não é? O Bolhão é atravessado por duas linhas... Sim, era uma bolha. Uma bolha. O Bolhão está atravessado por duas linhas de água e, ao mesmo tempo, tem um grande aterro, cerca de 15 metros de aterro. O que quer dizer que é possível fazer facilmente 2 ou 3 cabos. E, portanto, aliás, é isso que o projeto prevê. O projeto prevê a existência de 2 cabos para poder uma servir de estacionamento e outro servir no fundo, das áreas técnicas de apoio ao mercado e, portanto, este estudo serviu para, no fundo, avaliar a possibilidade de construir ou fazer obras no mercado de Bolhão e acabou-se por demonstrar que eram obras que se realizavam com alguma facilidade e, neste momento, o concurso do projeto internacional acho que terminava exatamente hoje e, portanto, penso que no final de 2011 teremos o mercado pronto. Mais um bom exemplo de muitos anos atrás de anos para se começarem as obras, não é? Porque... Como eu disse há um bocado, as obras têm centenas de anos, neste caso específico tem 150 anos, se não estou enganado, nem tanto, não, é de 1930 e tal, portanto 70 anos. Mas por isso mesmo também pode esperar um ano. Sim, mais ano, menos ano. Mas temos aqui um bom exemplo exato, é? Mas temos aqui um exemplo de um edifício que foi ficando cada vez mais degradado ao longo dos anos e que poderia ter sido um investimento muito menor e que agora... Se houvesse uma manutenção mais adequada. Mas isso, infelizmente, passa-se, não é só lá, passa-se na maior parte dos edifícios e dos monumentos que nós temos espalhados pelo país, que é uma pena. Portanto, saímos desta nossa conversa, espero que os telespectadores tenham entendido que é preciso cuidar do que é nosso, porque o património é de todos nós e que os técnicos também precisam ficar sensíveis e para isso acontecem estes congressos, um congresso Património 2010, importante então para cuidarmos do nosso património. Muito obrigada, Sr. Engenheiro, foi um prazer recebê-lo aqui e agora vamos dar dicas para tornar os seus trabalhadores mais produtivos. Sabe como? Ouça a próxima conversa.